Estamos aqui reunidos para dar início ao estudo de mais uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo. Vamos iniciar hoje o estudo na segunda epístola de Coríntios, irmãos. O apóstolo Paulo escreveu 13 epístolas do Novo Testamento, quase a metade dos livros que nós temos no Novo Testamento. E se ele for o autor de Hebreus também, como alguns defendem, ele teria escrito mais da metade dos livros que nós temos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, sem dúvida, era um dos homens mais bem preparados da sua época. Nós sabemos que ele era judeu, mas nasceu na dispersão, né? Nasceu em Tarso, na Cilícia. Ele tinha cidadania romana, porque o seu pai era romano. Era rabino, era um homem muito instruído na lei, foi instruído por Gamaliel. E, segundo os estudiosos, ele falava grego, aramaico, latim e hebraico, pelo menos 4 línguas. E o grego, para aqueles que entendem, né, a Bíblia na língua original, grega em que foi escrita, dizem que o grego do apóstolo Paulo era um grego impecável. E nós vamos ter oportunidade de estudar bastante sobre o apóstolo Paulo, a sua vida, o seu ministério na escola dominical a partir desse trimestre. Quando nós vamos falar o tema, o assunto é justamente a vida do apóstolo Paulo. Sem dúvida, nós temos muito de aprender com esse apóstolo. Irmãos, no estudo de hoje, nós vamos tentar, se Deus quiser, trabalhar o capítulo 1, estudar o capítulo 1 de 2 Coríntios e o capítulo 2 até o versículo 4. Vamos tentar, né? Se o tempo nos permitir. Se não, nós continuamos na próxima quarta-feira. Mas, a princípio, esse é o nosso planejamento. Bem, para começar, nós temos que entender por que o apóstolo Paulo escreveu a segunda epístola aos Coríntios. Então, é preciso dizer, antes de tudo, irmãos, que a segunda epístola que nós temos aqui na nossa Bíblia, a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na verdade, é a 4ª carta que ele estava escrevendo àquela igreja. Não é a segunda. Na nossa Bíblia, ela é a segunda, mas, na verdade, essa já era a 4ª carta que o apóstolo Paulo escrevia à igreja de Corinto. Na verdade, ele escreveu 2 cartas que se perderam. A primeira e a terceira carta teriam se perdido. O apóstolo Paulo fundou a igreja de Corinto. Essa história está registrada lá em Atos 18. E nós vemos que desde o começo foi difícil. Foi difícil. A fundação da igreja foi difícil, a igreja era uma igreja complicada. No início, se vocês lerem depois nas suas casas o capítulo 18 de Atos, eu falei Coríntios? É Atos. Está lá no capítulo 18 de Atos, a fundação da igreja de Corinto. Então, se depois na sua casa você puder ler, você vai ver que desde o princípio foi muito difícil. O apóstolo Paulo, inclusive, quis sair da cidade, ele começou a pregar o evangelho e houve uma oposição muito grande, né? Ele era amaldiçoado pelas pessoas, ele chegou a sacudir a poeira dos pés e dizer que ia embora e não ia falar mais ali, né? Que o sangue daquelas pessoas caíssem sobre suas próprias cabeças, mas Deus falou com ele numa visão à noite e disse para ele que ele não desistisse, porque Deus ainda tinha muito povo naquela cidade, ou seja, muitas pessoas ainda iam se converter ao Evangelho por meio da pregação do apóstolo Paulo em Corinto. E ele ficou ali, fundou a igreja e permaneceu um tempo com a igreja, como ele sempre fazia, ele permaneceu um tempo ali com a igreja. Depois disso, ele seguiu na sua missão de plantar igrejas, foi para Éfeso. E tempos depois, irmãos, Paulo teve algumas notícias preocupantes a respeito de Corinto. Tempos depois de fundar a igreja e de deixar os irmãos ali já estabelecidos, ele começou a ouvir que a coisa lá não andava bem, que a igreja estava com problemas sérios. E Paulo, então, escreve a primeira carta aos Coríntios, que não é a nossa primeira carta que nós estudamos recentemente com o pastor Felipe. Paulo escreve uma primeira carta que é mencionada na primeira carta aos Coríntios que nós temos aqui na nossa Bíblia. Vamos ver isso lá em 1 Coríntios 5, versículo 9.
1 Coríntios 5, versículo 9, diz lá: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Então, vejam, na carta que nós temos na nossa Bíblia, que é 1 Coríntios, Paulo está se referindo a uma carta anterior que ele já havia escrito, na qual ele adverte aquela igreja para que não se misturasse com pessoas imorais, para que não andassem com pessoas imorais. Então, essa seria a primeira carta. Essa primeira carta não faz parte do nosso cânon, ela se perdeu. Depois disso, irmãos, Paulo, então, depois de escrever essa primeira carta, Paulo escreve uma segunda carta, porque a situação não estava boa ainda. A primeira carta não resolveu o problema, parece que os irmãos não tinham entendido ainda, então ele escreve uma segunda carta, que é a nossa 1 Coríntios. É a nossa carta, 1 Coríntios, que está aqui na nossa Bíblia. Na verdade, é a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja. Ele escreve essa carta para reforçar, com certeza, o que havia dito na primeira carta, não é? E após escrever essa carta, que é a nossa 1 Coríntios, mas já é a segunda carta que o apóstolo Paulo estava escrevendo, ele vai visitar a igreja pessoalmente. E o que acontece, irmãos? Acontece que nessa visita que o apóstolo Paulo faz, após escrever essa segunda carta, a situação não é boa. Essa visita é uma visita triste, é uma visita difícil. O apóstolo Paulo sai de lá muito triste, chateado e abalado por causa dessa visita. E nós podemos ver isso aqui em 2 Coríntios mesmo, onde nós estamos, no capítulo 2, nós vamos ver aí que o apóstolo Paulo fala no versículo 1, por isso resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Ou seja, aquela visita que o apóstolo Paulo fez, e também nós temos, podemos ler uma outra referência também, mas essa nós vamos ler daqui a pouco, que fala sobre essa visita. Então, aquela visita que o apóstolo fez após escrever 1 Coríntios, que na verdade era a segunda carta, foi uma visita muito difícil. E aí o que acontece? Por causa disso, Paulo escreve uma terceira carta. Não se perca aí nas contas, tá? Daqui a pouco a gente faz aqui a gente recapitula para os irmãos entenderem melhor. Então, Paulo escreve uma terceira carta, por causa daquela visita difícil que ele tinha feito lá. Essa carta, também perdida, os estudiosos chamam de a carta severa, porque nessa carta o apóstolo Paulo bate pesado na igreja de Corinto. Ele pega pesado com a igreja, ele manda uma carta num tom muito severo, porque a igreja precisava ser corrigida, precisava ser disciplinada. Por quê? Porque estava acontecendo coisa grave lá, irmãos. Havia falsos apóstolos que estavam mantendo uma verdadeira rebelião, fomentando uma verdadeira rebelião contra o apóstolo Paulo e questionando a legitimidade do apostolado de Paulo. Então, Paulo manda essa terceira carta, chamada Carta Severa, para repreender os irmãos. E o que acontece? Essa carta nós também não temos aqui na nossa Bíblia, não faz parte do cânon. E o que acontece? Depois dessa terceira carta, parece que a igreja, então, recebe, se arrepende, eles se entristecem. Como é que nós sabemos disso? Tito traz notícias para Paulo de que a igreja tinha recebido bem a carta, de que a igreja tinha se arrependido, tinha chorado e tinha até mesmo disciplinado aquele irmão, aquela pessoa que era responsável por liderar lá aquela rebelião que estava acontecendo contra o apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios mesmo, se nós avançarmos um pouquinho aí no capítulo 7, os irmãos vão ver, olha o que diz dos versículos 8 ao 13, tá? 2 Coríntios 7, de 8 ao 13. Mesmo que minha carta lhes tenha causado tristeza, o apóstolo Paulo aqui está falando da carta severa, a terceira, que nós não temos aqui no cânon. Não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, porque vocês foram entristecidos.
Não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam, olha só, irmãos, que interessante. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Por tudo isso fomos revigorados, além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu refrigério de todos vocês. Então, os irmãos, vejam que aqui Paulo está falando do resultado dessa carta severa que ele enviou. Após receber essa carta, ele então, muito mais aliviado, muito mais alegre e contente, ele vai escrever, então, essa quarta carta, que é 2 Coríntios, que nós estamos aqui começando a estudar hoje. Deu para entender, irmãos? Então, vamos recapitular, porque é muita informação só para os irmãos entenderem. O apóstolo Paulo, então, escreveu 4 cartas à igreja de Corinto, pelo menos 4 cartas. Ele fundou a igreja, foi a primeira vez em que ele esteve com eles. Depois, porque teve notícias ruins sobre a igreja, ele mandou uma primeira carta, que parece não ter surtido efeito. E aí ele mandou uma segunda carta, que é a nossa carta aqui, 1 Coríntios. Não teve resultado, ele resolveu ir pessoalmente à igreja. Indo até lá, ele teve momentos bem desagradáveis, provavelmente. A igreja não o recebeu bem, havia rebelião contra ele. Então, ele resolveu escrever uma terceira carta, que também nós não temos aqui. E essa terceira carta foi bem recebida pela igreja, teve resultado. Tito voltou de lá dizendo, olha, foi bom, Paulo, o pessoal lá agora se arrependeu, está todo mundo triste, aquela pessoa que estava falando contra você foi disciplinada. Então, isso alegrou o coração de Paulo, e ele, então, escreveu a segunda carta, que para nós é a segunda, mas, na verdade, é a quarta carta que ele escrevia aos Coríntios. Tá, irmãos? Essa é a cronologia aí dos fatos. Aí alguém pode pensar assim, mas por que essas cartas se perderam? 4 cartas o apóstolo Paulo escreveu, e 2 foram perdidas. A primeira e a terceira foram perdidas. Será que elas não deveriam estar aqui na nossa Bíblia, no cânon? Não, não deveriam, porque se devessem estar aqui, estariam, irmãos? Porque Deus controla tudo, foi Ele que controlou e supervisionou, não é? Esse livro que nós temos aqui nas mãos é obra de Deus, não é obra de homens. Até mesmo a escolha dos livros, tudo isso foi dirigido por Deus. Então, se essas cartas não foram encontradas e não fazem parte do cânon, é porque não eram para estar aqui. As que deveriam estar aqui estão, que são 1 e 2 Coríntios. Na verdade, a segunda e a quarta carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Mas vamos lá, então, por que ele escreveu essa carta? A carta que nós estamos estudando aqui agora. Em primeiro lugar, então, para demonstrar o contentamento que ele sentiu, que ele estava sentindo com as notícias que ele recebeu. Ele escreveu aquela carta severa, pesada, e aí o povo reagiu bem, obedeceu, se arrependeu. Então, ele escreve essa carta para mostrar o contentamento que ele sentiu com as notícias que Tito havia trazido. Mas também, irmãos, para defender o seu apostolado. Por quê? Porque, apesar de a igreja ter recebido bem a carta, ter se arrependido, ter disciplinado o responsável pela rebelião, havia ainda um foco de rebeldes. Havia ainda pessoas questionando o ministério do apóstolo Paulo, acusando o apóstolo Paulo de uma infinidade de coisas, de mercenário para cima. Então, Paulo continua também nessa carta aos Coríntios, nessa segunda carta, defendendo o seu
apostolado, tá? É interessante notar, irmãos, que dos capítulos 10 ao 13, o tom dele muda. Vejam que ele está falando aqui nesse trecho que nós lemos do capítulo 7, que alegria, como foi bom, vocês se arrependeram, estou feliz, estou satisfeito, enfim, Paulo estava alegre. Mas quando chega no capítulo 10, do capítulo 10 ao 13, muda o tom. Muda completamente o tom. E é claro que nós, na nossa tradução em português, talvez a gente não tenha ideia disso, mas quem estuda a Bíblia no original tem mais condição de afirmar, e os estudiosos afirmam isso, o tom muda. Parece que é outro Paulo que está escrevendo, né? Ou então, pelo menos, com outro espírito que está escrevendo os 4 últimos capítulos, do 10 ao 13. E quais são, então, as hipóteses? O que as pessoas que estudam falam? Por que ele muda de tom? Existem, pelo menos, 2 possibilidades. A primeira possibilidade é a seguinte: alguns pensam assim, esses 4 capítulos finais podem ser aquela carta severa, aquela terceira carta que se perdeu. Alguém encontrou e anexou essa terceira carta ao final da 4ª carta, que é a 2 Coríntios. Algumas pessoas pensam assim. Só que contra isso existe um argumento. Os manuscritos originais, não existe nenhum manuscrito que vá só até o capítulo 9. Todos os manuscritos originais de 2 Coríntios vão até o capítulo 13. Então, é difícil acreditar que esses capítulos finais não faziam parte originalmente dessa carta e foram, né, incluídos depois. E uma outra hipótese é simplesmente algo mais simples. Paulo estava lá escrevendo a 2ª carta aos Coríntios, que, na verdade, né, repito, é a 4ª, e, de repente, chega a notícia: ó, Paulo, o povo já está começando tudo de novo. Os falsos apóstolos estão crescendo lá na igreja, já estão avançando. Aí Paulo senta a pena, né? Paulo fala, não, então, espera aí, vou mudar o tom. Já vou aproveitar que eu estou escrevendo aqui, já vou mudar o tom. Então, irmãos, existem essas 2 possibilidades, mas o fato é que ele realmente muda o tom a partir do capítulo 10. Muito bem. Nesse trecho que nós vamos estudar hoje, que é o capítulo 1 e o capítulo 2 até o versículo 4, nós temos aí as seguintes divisões. Primeiro, aquela tradicional saudação, nos versículos 1 e 2. Depois, dos versículos 3 ao 7, Paulo explica o motivo do seu sofrimento, ele vai explicar por que ele sofre tanto. Depois, dos versículos 8 ao 11, ele vai relatar uma situação de profundo sofrimento que ele vivenciou na Ásia, e, finalmente, até o final do versículo 12, até o final do capítulo 1, versículo 24, e o capítulo 2, os 4 primeiros versículos, Paulo vai explicar para os coríntios por que é que ele mudou de planos. Por que é que ele mudou os planos em relação à sua intenção de visitá-los? Nós vamos ver aqui que Paulo tinha um plano e mudou, e os coríntios não gostaram disso. Ele estava sendo criticado também por ter mudado os seus planos. Então, é isso que nós vamos ver aqui, irmãos. Começando, então, pela saudação. Vamos lá? Os 2 primeiros versículos aí. 2 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler, então, os 2 primeiros versículos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quem lê a Bíblia, irmãos, quem lê as epístolas já está acostumado com essa saudação. Essa era uma saudação comum nas correspondências daquela época. Não era algo só específico aqui das cartas que nós temos no Novo Testamento. Os textos daquela época, quando as pessoas se comunicavam por carta naquela época, irmão, orou, já veio. Ô, glória. Resposta imediata. Né? Graças a Deus.
Então, irmãos, naquela época, quando as pessoas se comunicavam por carta, era assim, diferente de hoje. Nós temos uma estrutura diferente nas cartas que nós escrevemos. Mas naquela época era assim, havia a apresentação da pessoa que estava, mandando a carta, o remetente, havia a identificação dos destinatários e depois uma saudação. O que é que as epístolas do Novo Testamento têm de diferente em relação àquela comunicação que havia lá naquele mundo greco-romano? A diferença é que as epístolas, elas inauguram um gênero novo, porque não é só uma correspondência. Além de ser uma correspondência, é também um sermão. Então, a epístola, na verdade, é uma mistura de carta com sermão. Tá? Bem, vocês viram aí que o apóstolo Paulo começa dizendo, Paulo se apresentando como Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aqui tem um detalhe, irmãos, que é muito importante para quem defende, não é? E nós defendemos isso, que hoje não há mais apóstolos como houve, como Paulo e os 12 eram. E por que isso é importante? Os irmãos sabem que algumas pessoas defendem que o apóstolo Paulo foi uma segunda geração de apóstolos. Ou seja, houve os 12 e depois o apóstolo Paulo inaugurou, uma nova leva de apóstolos. E com isso, então, é possível pensar que há apóstolos hoje também. Apóstolos da mesma forma que o apóstolo Paulo era um apóstolo. Mas o que acontece? Na Bíblia, a palavra apóstolo ela é usada de maneiras diferentes, de pelo menos 3 formas diferentes. Ela é usada para identificar os 12, um grupo específico. Ela é usada para se referir ao apóstolo Paulo. E, em alguns momentos, ela é usada para se referir de uma forma mais ampla, para se referir a toda pessoa que é enviada em uma missão. Por exemplo, Silas, o próprio Timóteo é chamado de apóstolo em certo momento, Epafrodito e outros. Mas aqui, vejam que o apóstolo Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo, mas logo em seguida ele diz, e o irmão Timóteo. Então, isso é importante para defender o fato de que hoje não há mais apóstolos, para esses que dizem que o apóstolo Paulo era uma segunda leva de apóstolos, porque se Timóteo fosse apóstolo da mesma natureza que Paulo, por que Paulo não diria que, então, Paulo e Timóteo, apóstolos de Cristo Jesus? Não é verdade? Vejam que ele faz questão de dizer, Paulo, apóstolo de Cristo, e o irmão Timóteo. Então, ele está mostrando aqui que ele é apóstolo, Timóteo é um irmão, sem dúvida nenhuma. Timóteo é apóstolo no sentido mais amplo da palavra, mas não no mesmo sentido em que o apóstolo Paulo o é. Bem, queridos, está dando para entender, irmãos? Qualquer coisa podem perguntar, tá? Porque como é bastante coisa, ou então no final, se os irmãos tiverem dúvida, anotem aí, e os irmãos podem perguntar no final. Outra coisa importante que ele diz nessa apresentação é que ele é apóstolo pela vontade de Deus. Por que é importante o apóstolo dizer isso, frisar isso, que ele é apóstolo pela vontade de Deus? Justamente porque o apostolado dele estava sendo questionado. Então, primeiro ele está dizendo que ele é apóstolo, então o que ele vai dizer aqui tem autoridade. Nós sabemos que a palavra dos apóstolos, aqueles que foram chamados por Cristo para serem apóstolos, é uma palavra que tem autoridade. Tanto é que a igreja está firmada sobre a doutrina dos apóstolos, sobre aquilo que eles registraram, sobre aquilo que eles escreveram. Então, quando Paulo diz, eu sou apóstolo de Cristo, ele está dizendo, eu tenho autoridade para dizer o que eu vou dizer. E mais, ele está dizendo que ele não é apóstolo segundo a vontade do homem. Ele está dizendo, eu não sou apóstolo por causa da vontade de homem algum, nem por causa da minha vontade. Eu sou apóstolo por causa da vontade de Deus. Então, é como se ele estivesse dizendo, o meu apostolado é legítimo por isso. Porque não foi homem nenhum que me chamou, foi o próprio Deus, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que me constituiu como seu apóstolo. Bem, os destinatários, ele diz aí, que a carta é escrita para a igreja de Deus em Corinto
e para todos os santos, né, de toda a Acaia. Aqui eu quero destacar, irmãos, um comentário muito interessante que eu vi, e eu acho que vale a pena compartilhar com os irmãos, é o seguinte: a igreja de Corinto era a cidade de Corinto era a cidade mais devassa daquela época. A gente pensa, às vezes, que a gente vive num mundo de devassidão, e vive mesmo, né? Mas sempre houve muita devassidão no mundo, muita promiscuidade, né? E a cidade de Corinto era uma cidade assim, devassa. Tanto é que dizem os estudiosos que naquela época o verbo corintinizar se tornou um sinônimo de corromper. Esse aí vai se corintinizar. Olha só, significa que ele iria se corromper, de tão corrupta que era e devassa que era a cidade de Corinto. Mas só que Deus, ainda assim, tem a sua igreja numa cidade como essa. Então, essa é a história da igreja, de certa forma. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre manteve os fiéis, não é isso? Foi isso que ele falou para Elias? Mantive 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. E é assim a história da igreja. A igreja está no mundo, e mesmo no meio de culturas perversas, mesmo no meio de culturas devassas, a igreja do Senhor está ali. A igreja do Senhor está ali. Então, isso é muito lindo. E outra coisa também importante desse comentário que eu ouvi é que vejam só como Paulo trata a igreja de Corinto. Ele diz a igreja de Deus em Corinto. A igreja de Deus. E se você pensar, aquela igreja problemática, né? Uma igreja que nós estudamos aqui com o pastor Felipe. Quantos problemas aquela igreja tinha? Imoralidade, não é isso? Imaturidade, confusão no culto, crente entrando na justiça contra outro crente. Enfim, a igreja de Corinto tinha problemas terríveis. Uma igreja difícil de ser pastoreada. No entanto, Paulo chama essa igreja de igreja de Deus. Por quê? Que ainda com todos esses problemas, Corinto era a igreja de Deus. Porque, irmãos, apesar de todos esses problemas que precisavam realmente ser corrigidos, Paulo escreve as cartas porque ele quer que esses problemas sejam corrigidos. Corinto era uma igreja que tinha as suas bases bem firmadas no Evangelho, ou seja, a questão, o cerne do Evangelho não estava em discussão na igreja de Corinto. Corinto cria no Senhor Jesus Cristo, sabia que a salvação era só nele. Eles precisavam se emendar, eles precisavam andar conforme aquilo em que eles criam. Mas não estava ali em jogo o fundamento do Evangelho. Já quando Paulo escreve aos Gálatas, ele levanta o tom, ele fala duramente com os Gálatas, ele fala, vocês estavam correndo bem, quem é que os impediu? Porque na igreja da Galácia, algo muito sério estava acontecendo. O fundamento do evangelho corria risco ali, porque os judaizantes queriam confundir o cristianismo com uma seita judaica, fazendo perpetuar rituais da religião judaica no cristianismo. Então, nesse caso, Paulo realmente tomou uma atitude mais drástica em relação à igreja da Galácia. Então, com todos os problemas da igreja de Corinto, Paulo se dirige a eles como a igreja de Deus. E a carta provavelmente não era para ser lida somente na igreja de Corinto, porque ele diz também a todos os santos da Acaia. A Acaia era uma região da qual Corinto era capital, mas ali Paulo havia fundado várias igrejas. Então, a expectativa dele, provavelmente, é de que a carta fosse lida nas demais igrejas que ele havia fundado, nas demais igrejas daquela região. Muito bem, irmãos, essa foi a saudação, e agora, dos versículos 3 ao 7, nós vamos ver que Paulo explica por que é que ele sofria tanto. Vamos ler, então? 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 ao 7. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações,
Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Paulo vai explicar aqui agora, irmãos, por que ele sofre. E ele vai fazer isso porque uma das críticas que aqueles falsos apóstolos infiltrados na igreja de Corinto tinham contra ele é de que ele não podia ser um apóstolo legítimo, senão ele não sofreria tanto. Vejam só a ironia, né? Dizem que essa era uma das críticas que ele recebia. Como é que Paulo pode ser apóstolo se onde ele vai ele é apedrejado, ele é rejeitado, perseguido? É assim que ele é apóstolo? Então, Paulo agora vai explicar para aqueles falsos apóstolos, né, e para toda a igreja, qual é a razão verdadeira de ele sofrer. E, na verdade, ele não sofre apesar de ser apóstolo, ele sofre porque ele é apóstolo. Essa é que é a grande questão. E nós vemos, irmãos, aqui que, observem bem, sempre houve falsos apóstolos. Perceberam? Desde a época de Paulo, lá na igreja de Corinto, Paulo já estava tendo que lutar com falsos apóstolos. Hoje nós temos também muitos falsos apóstolos por aí. A igreja sempre teve esse problema. Sempre, não é novidade, sempre foi assim. O apóstolo Paulo já tinha que defender o seu apostolado. E quando ele vai defender o seu apostolado, não é porque ele tem apego ao título. Ah, não, eu tenho que me chamar de apóstolo. Sabe aquela coisa que a gente vê? Hoje em dia não tem uns pastores assim? Se você chamar ele de irmão, meu Deus, né? Ô, irmão, eu sou pastor, né? Ou então, e se for apóstolo, então, né? Esses que se dizem apóstolos hoje, você vai se referir a ele como pastor, ele vai falar, eu sou apóstolo. A questão aqui não é o apego ao título. Paulo não tinha preocupação nenhuma com isso. Ele mesmo vai afirmar lá que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, né? Então, tendo honra, não tendo honra. A questão é que o fato dele ser considerado um apóstolo legítimo era muito importante para a pregação do evangelho. Porque ele sabia que o que ele pregava só teria peso realmente se as pessoas o reconhecessem como um verdadeiro apóstolo. Ele precisava pregar e a sua pregação teria que ser aceita como uma palavra de autoridade, indiscutível. E por isso era importante que as pessoas o reconhecessem como apóstolo. Não porque ele tinha apego, né, a ser chamado de apóstolo. Não tinha nada a ver com isso. Então, Paulo aqui explica a razão dos sofrimentos. Irmãos, viram aí que no versículo 3 ele diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda consolação. Apesar de todo o sofrimento que o apóstolo Paulo passa, olha o que ele diz, que Deus é Pai das misericórdias. Toda misericórdia procede de Deus. Ele é Pai das misericórdias. E, além disso, ele é Deus de toda consolação. Então, é como se Paulo estivesse dizendo assim, eu sofro sim, eu sofro, mas Deus é o Deus de toda consolação. E aí ele vai explicar no versículo 4 que esse Deus, que é o Deus de toda consolação, vejam o que ele diz, ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, Paulo explica. Ele explica o motivo pelo qual ele sofre. Ele diz, olha, eu sofro e Deus me consola. Ele me consola para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que passam por tribulação. Consolação aqui, irmãos, é o mesmo que encorajar. Consolar é confortar, encorajar, é se colocar ao lado de uma pessoa no momento da dificuldade, da aflição. Quem faz isso por excelência é Deus.
Deus é o Consolador por excelência. É Ele que, por meio do Espírito Santo, se coloca ao lado daquele que sofre, daquele que está aflito, daquele que está angustiado e consola. E aqui nesse versículo é isso que Paulo está dizendo. Ele nos consola para que com a consolação que recebemos nós possamos consolar os outros. Então tem um motivo para o sofrimento. O motivo do sofrimento é receber consolo e depois ter a experiência de poder consolar outras pessoas com aquela mesma consolação que nós recebemos. Não é assim mesmo que acontece, irmãos? Quando tem alguém passando por uma situação muito difícil, às vezes a gente não tem uma palavra para dizer, não é verdade? Às vezes a gente se depara com situações que você fala assim, meu Deus, eu não sei nem o que dizer diante disso. Mas se você já tiver passado por uma situação semelhante e tiver sido consolado naquela situação, não é muito mais fácil? Você tem uma palavra, você pode dar uma palavra muito mais efetiva. Por quê? Porque você passou por aquilo. Não é verdade? Você teve aquela experiência, é isso que ele está falando aqui, olha. O Deus de toda consolação nos consola nas nossas tribulações para que nós possamos consolar os que estão passando por tribulações. É isso que ele está dizendo. Quem passa por uma tribulação, depois pode consolar muito melhor aquele que estiver passando por algo semelhante. E é isso que nós entendemos aqui. Depois, no versículo 5, Paulo vai falar assim: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ou seja, quanto mais eu sofro, quanto mais sofrimento de Cristo na minha vida, mais consolo eu recebo. Os irmãos observaram? Mais consolo eu recebo. A gente pode parafrasear o próprio apóstolo Paulo, né? Onde abundou o sofrimento, superabundou a consolação. Né? Não tem aquele versículo, onde abundou o pecado, superabundou a graça? Aqui a gente pode dizer, onde abundou o sofrimento, superabundou a consolação. E é isso que ele está dizendo. Quanto mais sofrimento nós passamos, mais consolação nós temos. E os sofrimentos, irmãos, do crente, eles têm que ser vistos como participação e comunhão nos sofrimentos do próprio Cristo. Lá em Filipenses 1:29, Paulo fala isso também. Vocês receberam o privilégio não somente de crer, mas também de sofrer por Cristo. Então, os sofrimentos do crente fazem parte dessa comunhão, dessa união que o crente tem com Cristo. E toda essa epístola de 2 Coríntios, irmãos, vai destacar a questão do sofrimento do crente, a realidade do sofrimento do crente. Nessa epístola aqui, há pelo menos 2 listas dos sofrimentos pelos quais o apóstolo Paulo passou. Querem ver pelo menos uma, que é a mais assim extensa, 2 Coríntios 11, de 23 a 33, só para os irmãos verem rapidamente. 2 Coríntios 11, já lá no finalzinho da epístola. Versículo 23. Olha o que diz aí. Lembrem-se que aqui é quando Paulo aumentou bastante o tom, né? Como eu falei, do capítulo 10 para frente ele aumenta o tom. Vejam o que ele diz aqui. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir,
passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Só até aqui. Os irmãos viram a lista de sofrimentos que o apóstolo Paulo relata aqui só nesse texto, e há outras, pelo menos mais duas, outra em 2 Coríntios e outra em 1 Coríntios, a lista de sofrimentos que o apóstolo Paulo relata. Então, eram sofrimentos gravíssimos, mas, como ele diz, Deus é o Deus de toda consolação. Agora, o que me espanta, irmãos, é como alguém lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, pode hoje em dia falar de um evangelho sem dor, de um evangelho que não tem sofrimento, porque esse evangelho nunca existiu. Jesus Cristo, os apóstolos nunca enganaram ninguém, mas levantaram-se falsos apóstolos, e falsos profetas para pregar um evangelho sem dor. Isso não existe. Nós vemos aqui, 2 Coríntios fala claramente, do sofrimento do crente, é o tempo todo, o apóstolo Paulo falando sobre isso. Então, não existe esse evangelho sem dor. Eu gosto sempre de contar que eu ouvi uma vez um pastor falar e gostei muito, porque ele disse que aquele hino, agora é só vitória, só vitória, só vitória. Conhece esse hino? Agora é só vitória. Ele falou que isso é bom para cantar em velório. E é verdade. Agora é só vitória, só no velório. E de crente, Velório de crente, porque nessa vida aqui nunca vai ser só vitória, nunca, E isso precisa ficar bem claro. Aqui nós estamos vendo o apóstolo Paulo falando claramente sobre esses sofrimentos. Então ele continua dizendo no versículo 6, se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Ou seja, se Paulo sofria, era por causa da pregação do Evangelho. E o Evangelho produz consolação. O Evangelho traz salvação. E quando Paulo era consolado, também era para o bem da igreja, porque Paulo, sendo consolado, ele também poderia consolar a igreja. Olha o que ele diz aqui. E essa consolação daria paciência para que a igreja pudesse suportar os mesmos sofrimentos que Paulo estava sofrendo. Então vejam o que ele diz, irmãos, em resumo. E no versículo 7, finalmente. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, também participam da nossa consolação. Então, o sofrimento suportado com paciência gera consolação. Como é que nós podemos resumir esse trecho? Como é que Paulo explica a questão do sofrimento? Ele diz, eu sofro. Isso é uma realidade, sofro por causa do Evangelho, mas só que eu tenho consolação de Deus. Deus me consola. Quanto mais eu sofro, mais consolo eu recebo. E eu recebendo consolo, eu também posso consolar vocês, para que quando vocês estiverem passando por esse sofrimento, vocês também sejam consolados. E permaneçam e sigam em frente e não desanimem. É isso que ele está dizendo aqui em resumo. Certo? Bem, dos versículos 8 ao 11, irmãos, Paulo aí, ele vai relatar uma situação muito difícil que ele vivenciou na Ásia. Vamos ler, então, dos versículos 8 ao 11. Diz assim, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações
de muitos. Essa situação que o apóstolo Paulo relata aqui, irmãos, vejam a gravidade dessa situação. Paulo chega a dizer que ele simplesmente já tinha perdido a esperança da própria vida. Ele falou, dessa eu não saio vivo. Né? Ele já tinha se entregado para Deus, já tinha confiado a sua alma a Deus. Para ele, a sentença de morte já estava ali determinada e não ia ter como ele escapar. E como a esperança do crente é mesmo na vida futura, no mundo vindouro, Paulo já estava esperando aqui era a ressurreição. Né? Tanto é que ele fala, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Tal a gravidade dessa situação. Alguns estudiosos acreditam que essa situação a qual Paulo se refere aqui é a que ele passou em Éfeso, que está relatada lá no livro de Atos, no capítulo 19. Depois os irmãos podem ler em casa. Em Atos 19, acontece algo gravíssimo envolvendo o apóstolo Paulo, porque ele estava pregando em Éfeso, muita gente tinha se convertido, Deus estava fazendo maravilha, né? O pessoal estava se convertendo e estava deixando de adorar a deusa Diana, né, que era a deusa lá dos Efésios. Então, o pessoal estava queimando o livro, estava deixando de ir para o templo, e isso estava trazendo um prejuízo muito grave para os comerciantes que viviam da adoração àquela deusa. Então, levantou-se um certo homem chamado Demétrio, e ele fez um verdadeiro motim. Ele alvoroçou a cidade para que aquelas pessoas se levantassem contra Paulo. E se os irmãos lerem lá, os irmãos vão ver. A agitação foi muito grande. Muito grande. Eles queriam pegar, eles queriam matar Paulo. E Paulo queria ir até o anfiteatro se apresentar, mas aí aqueles que estavam com ele, os seus amigos, os obreiros, né, os outros discípulos que estavam trabalhando com ele, disseram, Paulo, não vai. Não vai de jeito nenhum. Então, com isso, Paulo fugiu. Paulo teve que se esconder e fugir. Mas eles pegaram os outros companheiros de Paulo, bateram. Enfim, foi realmente uma situação dificílima. Paulo teve que descer escondido num cesto. Foi algo assim, uma coisa terrível. Então, alguns estudiosos acham, embora a gente não possa ter certeza, pode ser que Paulo esteja se referindo a um outro episódio, mas alguns estudiosos entendem que esse relato que Paulo faz aqui no versículo 8 de 1 Coríntios, de 8 ao 11, se refere a essa situação de Atos 19. Então, aqui, mais uma vez, nós vemos, irmãos, como Deus permite que os seus servos passem, às vezes, por situações desesperadoras, não é verdade? Em que a pessoa chega no limite da sua força, um sofrimento extremo. E por que Deus permite isso? Paulo explica aqui, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Quando acontece isso na vida do crente, essa situação assim, que a gente olha e fala, meu Deus, é tudo junto, Senhor, não dá para mandar uma coisa de cada vez, não. É tudo junto, é tudo no mesmo dia. Deus faz isso para que nós possamos confiar somente nele. Porque, às vezes, nós dizemos que confiamos em Deus, mas, na hora da dificuldade, é que a gente vai ver se a gente confia mesmo. Não é verdade? É igual aquela pregação do pastor Felipe aqui sobre confiar e crer. Não é isso? Ah, eu creio. Não, eu creio sim. Deus é poderoso, Deus é tremendo. Mas, às vezes, quando chega a situação difícil na nossa vida, que não tem homem nenhum que possa nos ajudar, que não tem socorro humano, não tem dinheiro, não tem nada, aí é aquele momento que é só você e Deus. Você tem que confiar só em Deus. Você não vai poder confiar em mais nada. Porque é fácil confiar em Deus, mas, no fundo, você tem uma esperançazinha naquela reserva que você tem na poupança, né? Confiar em Deus, mas tem algo ali, né, em que você pode... É mais ou menos como se você dissesse assim, bem, se Deus não fizer, ainda dá para eu, né, seguir por esse caminho aqui. Mas e quando não tem nada? Né, aquela situação terrível, desesperadora, é só você e Deus. Então, muitas vezes, quando Deus coloca o crente nessa situação, é para ele saber, aqui não tem para onde eu escapar.
Aqui é só eu e Deus. Aqui é linha direta. Ninguém pode me ajudar nessa situação. E aí é a hora, né, de se lembrar daquele salmo. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não vem de homem nenhum, né? Não vem de Deus. É o momento, então, em que Deus prova o crente para que ele possa saber que vai ter hora que ninguém vai socorrer. É só Deus mesmo. E Deus, irmãos, ele pode livrar, já falei isso aqui uma vez, ou ele pode não livrar. O apóstolo Paulo diz aqui, olha, ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. De que continuará a livrar-nos. Então o apóstolo Paulo fala, olha, Deus nos livrou daquela, não foi fácil. A gente já estava achando que era o fim. Mas Deus nos livrou. E nós acreditamos que Ele vai continuar nos livrando. Ele vai continuar nos livrando. E realmente, Deus livrou o apóstolo Paulo de várias situações. Os irmãos se lembram. Ele foi apedrejado uma vez, ficou quase como morto. Pensaram que ele tinha morrido. E depois ele saiu da cidade. Ele, como ele mesmo disse aqui, ele sofreu um naufrágio, que também já parecia que não ia sobrar ninguém. Deus livrou. Mas teve um momento em que Deus não livrou. Quando Nero decretou a prisão de Paulo e a sua morte, Deus não livrou Paulo da espada, né? Ele foi morto, decapitado. Então, isso também nos faz entender o seguinte, Deus nos livra até certo ponto. Mas pode chegar um momento que Ele não vai livrar. Não é? Nós temos que entender isso e ter aquela mesma disposição daqueles jovens lá que iam ser lançados na fornalha de fogo ardente. Né? Olha, rei, é o seguinte, Deus pode nos livrar. Pode ser que Ele nos livre, mas pode ser que não. Mas ainda assim, nós não nos dobraremos à estátua que você ergueu. Aleluia. Se Ele livrar, aleluia. Se Ele não livrar, glória a Deus. Eu vou continuar sendo crente. É essa que é a questão. Eu continuo sendo crente. Então, nós temos que entender isso. Até certo ponto, Deus livra. Enquanto for o propósito dele, é aquilo que a gente sempre diz. Crente é imortal enquanto Deus tiver propósito na vida dele. Ele é imortal. Né? Quantas situações de perigo aí Deus já não nos livrou? Deus já nos livrou, irmãos, de muitas situações de perigo. Né? Acidentes, assaltos, tem pessoas que têm histórias para contar. Não é? Deus já nos livrou de muitas situações, mas pode ser que um dia Ele não nos livre. Mas se Ele não nos livrar aqui, é porque nós já estaremos com Ele lá na glória. Aleluia! Isso é que importa, louvado seja Deus. Né? Bem, e finalmente, irmãos, vejam a importância da oração. Olha só o versículo 11. Voltando aí um pouquinho no 10. Ó. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. Vejam só, Paulo diz assim, olha, Ele continuará a livrar-nos enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Ou seja, Paulo está aqui relacionando o livramento de Deus com a oração dos crentes por Ele. Vejam a importância da nossa oração, irmãos. Nós temos que acreditar nisso. Nós temos que acreditar que Deus age por meio das nossas orações. Paulo sempre pediu oração, ele falou, Deus vai nos livrar, enquanto vocês estão orando, ou seja, é algo em conjunto, é Deus agindo e a igreja orando. Deus realiza os seus propósitos por meio da oração da igreja. Por isso que quando a gente pede oração aqui, irmãos, vamos orar pelo Afeganistão, por Bangladesh, meu Deus, não sei nem onde fica isso. Né? Às vezes a gente fica aqui ouvindo aquele tanto de informação, mas a única coisa que nós precisamos saber é o seguinte, eu posso não saber onde fica, mas a minha oração vai chegar lá. É isso que eu tenho que saber. A minha oração vai chegar lá, porque a minha oração é poderosa?
Porque o Deus que ouve é poderoso. O Deus que ouve é poderoso. E Ele é Deus de longe e Deus de perto. A gente não sabe como que Ele faz isso, é mistério de Deus. Mas Ele usa a oração do crente. O crente simples dobra o joelho. Às vezes não tem nenhuma palavra para falar, mas Deus conhece a oração dele. E chega lá, irmãos. Então isso é lindo. Isso é um incentivo para nós orarmos pelos pregadores, pelos missionários, pelas pessoas que estão em perigo, porque Deus vai agir por meio das nossas orações. E quando Deus age, olha só, muitos darão graça. Muitos darão graça pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Então, em última análise, tudo é para a glória de Deus. Qual é o motivo da oração? É livramento, não é? E também é glória para Deus, porque aqueles que veem a resposta falam, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha aí que bênção. O apóstolo Paulo foi, né, liberto lá, olha, foi salvo do naufrágio. O apóstolo Paulo conseguiu sair da cidade. Que bênção. E Deus é glorificado. Então, é a importância, irmãos, das nossas orações nesse processo. Então, Deus permite situações terríveis, muitas vezes, na vida do crente, situações que nós não entendemos, que na hora que estamos passando por aquelas situações, pensamos que não vamos resistir, que não vamos chegar do outro lado, mas quando a gente menos espera, a gente já passou. Porque o Consolador se coloca ao lado do crente. O Consolador é tremendo, irmãos. O Consolador é maravilhoso. E às vezes ele não só se coloca ao lado do crente, mas ele também chama outro e fala assim, vem cá você que já sofreu. Vem cá você que já tem experiência e vai ali consolar o meu filho, a minha filha. Vai dizer para ele que isso vai passar. Vai dizer para ele que ele vai conseguir, que isso já aconteceu com você e você foi vitorioso. Deus faz assim, irmãos. Por isso que Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Então, aqui o apóstolo Paulo encerra essa sessão em que ele fala, ele explica o motivo do seu sofrimento. E ele diz mais, os irmãos vejam que no início do versículo 8 ele diz, não queremos que vocês desconheçam. Ou seja, eu sofro sim, já sofri quase ao ponto de morrer, mas Deus me livrou e vai continuar me livrando até o dia que Ele quiser e vai continuar me consolando para que eu tenha força de consolar outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Qual que é o horário ali? 10:50? Então, irmãos, nós não vamos chegar, não vamos ler o trecho todo, né, estudar o trecho todo que eu havia pretendido, porque seria ainda do versículo 12 ao 24 e ainda o início do capítulo 2. Então, como eu já estou falando há bastante tempo, eu prefiro encerrar e deixar um período, se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, tá bom? Os irmãos querem fazer alguma pergunta? Entenderam? Tá? Então vamos recapitular nesses minutinhos finais? Sim. Uhum. Através da oração, exatamente. E o nome do Senhor é glorificado. Exatamente. Então, irmãos, só para relembrar o que eu disse no início, né, vamos fazer uma rápida recapitulação aqui. O apóstolo Paulo fundou a igreja em Corinto. Lembra que nós falamos? Está lá registrado em Atos 18. Ficou lá um tempo com eles e depois seguiu na sua missão. Teve notícias não muito boas sobre fatos que estavam acontecendo na igreja e escreveu uma primeira carta para eles.
dizendo, olha, não se associem com os impuros. Essa primeira carta se perdeu, nós não temos essa carta aqui no nosso cânon. Não tendo havido uma resposta favorável, ele escreveu, então, uma segunda carta, que é 1 Coríntios, que nós temos aqui na nossa Bíblia, que, na realidade, é a segunda carta que Paulo escreveu. Após essa carta, ele resolveu ir pessoalmente, sabendo que a situação ainda não estava totalmente favorável. Ele resolveu ir pessoalmente. E essa foi uma visita muito difícil. Essa foi uma visita muito complicada, e então Paulo volta de lá muito triste e escreve uma terceira carta, que nós também não temos no cânon, chamada pelos estudiosos de a carta severa. Nessa carta ele repreende duramente os coríntios, por causa da postura deles, por causa daquela rebelião que estava havendo no meio deles, o questionamento do seu apostolado. Então, Paulo envia essa carta, e essa carta, então, finalmente produz um resultado positivo. Os irmãos se arrependem, os irmãos repreendem e disciplinam aquela pessoa que havia começado a rebelião contra Paulo. Paulo, então, fica muito feliz com esse retorno que recebeu, as notícias que Tito trouxe de lá, e escreve a 4ª carta aos Coríntios, que é essa que nós estamos estudando aqui. E nesse texto que nós vimos hoje, ele, então, explica o motivo do seu sofrimento, Praticamente foi isso que nós vimos. E na próxima semana, então, nós vamos falar sobre a mudança de planos. Paulo tinha uma intenção de visitar Corinto, e ele mudou isso e foi muito criticado por causa dessa mudança. Na próxima quarta-feira, nós vamos começar, então, a partir do versículo 12 do capítulo 1. Amém, irmãos? Com certeza, ele fala em 1 Coríntios 15, 19, que se nós esperamos em Deus somente nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Com certeza, Paulo tinha essa plena esperança na ressurreição. E alguns dizem também, me lembrei agora nesse versículo aqui que o Gerson está falando, que quando ele diz aqui que já tínhamos sobre nós a sentença de morte, na verdade, também pode ser uma referência à própria vida de Paulo como um todo. Porque desde que ele aceitou o Cristo, ele entendia que ele já tinha uma sentença de morte sobre a sua vida. Tanto é que ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, ele tinha aquela consciência de que o Paulo, instruído por Gamaliel, o Paulo rabino, o Paulo fariseu, aquele Paulo tinha morrido, ele já tinha uma sentença de morte, como todo crente tem uma sentença de morte, em certo sentido, porque a nossa esperança é na vida futura. Essa vida aqui, nós não temos esperança nesse mundo. Amém, irmãos?